Olá, meus amigos. Vamos falar um pouco sobre a história de Caim e Abel. Eu desejo-lhes antes fazer uma breve introdução para abordarmos o assunto Caim e Abel. O vídeo estará dividido em capítulos, caso não se interesse pela introdução. Mas já lhe alerto, perder esta introdução poderá comprometer o seu entendimento da obra que nós iremos ler, trazendo a interpretação mais profunda do que realmente significa ou parte da significação do mito de Caim e Abel. E os membros do canal terão acesso a um vídeo extra que também fiz sobre o tema Caim e Abel, a origem do mito. Os membros terão acesso extra a um vídeo chamado Caim e Abel, a origem do mito, que já está disponível para os membros do canal. Nós não vamos nos ater às especulações do ponto de vista simplista e simplório de uma mentalidade judaico-cristã brasileira. Isto irá limitar o nosso escopo de pesquisa e não nos desvendará qual é a real intenção do texto. Faremos a leitura de uma obra de um grande escritor, A. Leter. Você mergulhará rapidamente, de maneira precisa, na visão dos 4 níveis de interpretação de um texto sacro. Isto serve para qualquer texto de qualquer religião. O método Pardes não é um método exclusivo do judaísmo, aplicado para a leitura da Cabalá ou de textos talmúdicos, mas o chamado método Pardes, dos 4 níveis de interpretação, está largamente utilizado em diversos textos. Inclusive, com outro nome, esse método é anterior ao judaísmo. Na verdade, os rabinos herdaram isso de outras classes sacerdotais e de escribas. Tudo isso que eu estou falando, com uma pesquisa acadêmica, você encontra facilmente. Até mesmo a quadriga é o método de interpretação dos textos sacros de acordo com o catolicismo. Do ponto de vista, volto a dizer, judaico-cristão ocidental, as pessoas irão buscar na história da interpretação bíblica a maneira como se interpreta as próprias escrituras. Mas nós temos que lembrar que quando se busca esse método, vai-se aos targumins judaicos, ao Rabino Hillel, Pesher, Midrash, Escola de Alexandria, Orígenes e a sua anagogia, Escola de Antioquia, Escola do Ocidente, a própria quadriga em si. Na verdade, todos estes métodos já são verificáveis antes da percepção interpretativa judaico-cristã. O cristianismo não dá gênese a métodos de interpretação. O judaísmo não dá gênese a métodos de interpretação. São métodos que já existiam, que foram sendo aperfeiçoados e aprofundados ao leitor externo dos ciclos de sacerdotes e escribas. Porque a conclusão, quando se faz uma historiografia, é o que você percebe claramente, são 4 níveis de interpretação. Então, em suma, o que primeiro você deve fazer é buscar o sentido literal, a precisão do sentido literal. Para isto, você utiliza-se do método histórico crítico. Logo após, você deve buscar o sentido moral do texto, as analogias morais, as questões que dão definição aos aspectos éticos, morais, comportamentais, culturais
que expõe o texto. Terceiro, você busca o sentido hermenêutico. Você busca a interpretação dos símbolos, as chaves que estão dentro da mentalidade daquele que compôs o texto. E por último, você busca o sentido oculto, profundo, que é o que de fato estes símbolos significam e as suas aplicabilidades. Aquilo que está acima do natural, aquilo que está escondido por trás da escrita do texto. Antes de irmos diretamente à leitura, quero dizer abertamente que a interpretação que Aleter vem trazer em sua obra já era conhecida de diversos acadêmicos. Deixe-me citar alguns que notoriamente escreveram sobre o que leremos aqui de maneira resumida. Rudolf Karl Bultmann, inclusive ele tem obras muito boas sobre Jesus e mitologia. Julius Evola, filósofo. Howard Carter, egiptólogo. Ananda Coomaraswamy, acadêmico. Rudolf Steiner, filósofo, educador, artista. Mary Boyce, professora referência mundial em línguas hindu-arianas e especialista em zoroastrismo. Jean de Menas, acadêmico, padre católico francês. E, é claro, o pai da ciência da religião, Max Müller. Todos eles sabiam profundamente como interpretar textos sacros, escreveram sobre diversos temas relacionados às questões que estavam ao nível mais profundo no texto. Então vamos à obra de Aleter, que ele vai condensar muito bem essa questão na hora que vamos interpretar Caim e Abel. Vamos ao capítulo em que ele fala sobre as fontes mosaicas. A língua de Moisés era a dos faraós e os hieroglifos formavam uma série de símbolos. Para condensar esses conhecimentos em uma obra mortal, como de fato ela é, ele organizou um alfabeto moldado sobre o aramaico e, genialmente, escreveu sua cosmogonia, com 3 sentidos distintos sob a mesma grafia. Um símbolo para seu povo de 6 milhões de almas, outro ideográfico para os iniciados, de quem faziam parte os levitas ou casta sacerdotal, e outro hierogramático para os magos, como Arão, Eliezer e mais tarde Josué, mas que só podia ser compreendido por meio de uma chave, que Saint Ives diz ser a letra E. Há 3 modos, pois, para ler Moisés: verdades sensíveis e inteligíveis. Na base do triângulo você tem grau positivo, fenômenos, elementarismo científico. No meio do triângulo você tem grau comparativo, sintetismo científico, leis. Na parte superior do triângulo você tem grau superlativo, princípio, intelectualismo científico. Este modo de escrever era peculiar a todos os templos da antiguidade e não escreviam de outra maneira. A mesma palavra tinha 3 sentidos, baseados na matemática quantitativa e qualitativa. O primeiro sentido refere-se à androgonia e, como tal, era lido e comentado ao povo por Moisés, mesmo de 7 em 7 anos, e mais tarde, uma só vez por ano. Daí as expressões de Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Jacó, etc., como personalidades de carne e osso, mais acessíveis às acanhadas inteligências daquele povo do que complicadas frases científicas, e é isso que constitui os famosos mistérios de todas
as iniciações. Fosse Moisés dizer ao povo que Caim era o princípio da força compressiva e adstringente que agiu na nebulosa da terra em formação, subjugando ou antes matando Abel, que é o princípio da força expansiva e evolutiva, ou, por outra, a luta das forças centrípetas e centrífugas, de onde nasceu o terceiro termo sete, isto é, o resfriamento do globo. Certamente esse povo nada entenderia. Caim, cosmogonicamente, representa o fogo subterrâneo e Abel, o fogo etéreo. Caim, sociologicamente, representa o povo agricultor e Abel, o povo pastor. É como se disséssemos a um ignorante: dê-me um copo de H2O, água, ou um médico, um jurisconsulto, um engenheiro empregasse sua tecnologia algébrica para explicar um fenômeno a um analfabeto. Lembrando que antes de continuarmos a leitura aos mais perturbados, né, com a profundidade de Aleter, o Avesta fala isso abertamente. É porque normalmente o público ocidental cristão brasileiro só tem como leitura a Bíblia, e muito mal, né? Mas o Avesta fala disso abertamente, tá bom? Denkard, Bundarrish, são livros que se utilizam abertamente dessas questões, falam abertamente das forças criadoras do universo, com o nome Ormades, com o nome Angra Mainyu, mas explicando passo a passo como as ações da criação aconteceram. Então tudo isso você vê, tudo isso. Não tem os termos modernos científicos que nós usamos, mas ele usa os termos força criativa e restringiu e expandia, e a luz fazia isso, e a escuridão fazia aquilo outro, e a terra se reunia em um ponto e fazia isso. Para um bom leitor, entendedor da linguagem avéstica, mesmo numa tradução para o português, você vê isso claramente e todos os estudiosos de fato viram isso. Então o que Aleter está falando aqui, para um não estudado, para um não conhecedor da sabedoria perene ou da gnose, para um não cristão iniciado, isso é assustador. Mas para pessoas que estudam fora da bolha, né, livres pensadores de fato, pessoas que têm contatos com outras tradições filosóficas e religiosas, isso que eu estou lendo aqui não é nenhuma novidade. Para muitos inscritos do canal, isso aqui não é nenhuma novidade. Para outros, ou para você que só está acostumado com a leitura, sendo um homem de um único livro, ou uma mulher de um único livro, talvez isso lhe assuste. Vamos lá. O segundo sentido, como acabamos de ver, se relaciona com a cosmogonia, isto é, com a ciência ou sistema da formação do universo, e era destinado aos iniciados. Inclusive, se você também quer ver um pouco mais acadêmicos falando sobre essa questão de a iniciação no judaísmo, tem o livro A Bíblia Não é um Livro Sagrado, de Mauro Biglino, em que Mauro Biglino ele fala, né, e dá referências de pesquisa, como que na época do povo ali, da tribo pré-judaíta, né, desse início, como que isso era dado, e ele usa exatamente esse termo, iniciados, era dado a iniciados. Mauro Biglino, um dos maiores hebraístas do mundo, vivo, italiano, exegeta, que trabalhou mais de 10 anos traduzindo do hebraico para o Vaticano. Lembre-se disso. Mauro Biglino, amigo de vários acadêmicos, como David Flusser, por exemplo, né? Eles conversavam, trocavam muitas ideias. Mauro Biglino deixa isso claro em seus livros, como rabinos, cabalistas, professores, PhDs, acadêmicos. Mauro Biglino cita em suas obras constantemente alguns diálogos que ele tem
com alguns acadêmicos que ele conviveu, que ele foi amigo. Então isso aqui, que você pode estar se assustando, era destinado a iniciados, muitos acadêmicos sabem disso. Vamos lá. Aos que se dedicavam aos estudos astrológicos. A chave foi descoberta por Dupuis em sua citada obra. O terceiro sentido pertence à teogonia e, como seu nome indica, era destinado ao estudo acerca de Deus. É, pois, no segundo sentido que se deve ler a Bíblia, isto é, cosmogonicamente e não cosmograficamente, como está traduzida, e assim mesmo munido da respectiva chave. O nexo e a verdade surgem como um brilho intenso e não deixam margem à dúvida, que tem motivado as exegeses e as exóticas interpretações de tantos cultos diferentes. Perfeito. Essa chave só agora foi descoberta, mas talvez eu trocaria só agora foi descoberta por foi tornada pública. Né? Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a questão dos essênios, que eles tinham uma maneira própria de escrever, uma criptografia essênica, que foi descoberta por um acadêmico. Mas, por exemplo, diversos teosóficos, diversos estudantes, até acadêmicos de ordem, já tinham conhecimento dessa encriptação essênica há séculos, mas isso estava no meio privado e, a partir de um acadêmico, foi tornada para o meio público, assim também como algumas chaves de interpretação, principalmente da Bíblia hebraica, que elas estavam ali no Talmud e na Cabalá. Então não era de conhecimento público. E agora tem se tornado essas chaves de leitura do Antigo Testamento, de textos no hebraico, de conhecimento público, porque uma palavra, ela tem o seu significado literal, mas ela chega até 3 sentidos no texto. E o sentido real era passado de mestre a aluno e não trazido da maneira pública. Vamos lá, então. Você tem muitos glossários já, né? Você tem, por exemplo, muitas pessoas liam textos herméticos e não entendiam nada. Mas agora você tem o glossário do hermetismo. Então você consegue, é uma reunião de mestres, tradutores e muitos acadêmicos de vários séculos que começaram a reunir e dizer abertamente o que cada termo significava. Então agora, hoje, uma pessoa pode ler um texto hermético, munido do glossário, e vai alcançar um nível de compreensão razoável, mesmo nunca tendo frequentado uma escola de hermetismo, porque ela está de posse do glossário. A mesma coisa do glossário teosófico. Uma pessoa pode pegar um texto teosófico e conseguir lê-lo e entendê-lo em um nível razoável, munido de um glossário teosófico, porque ela vai saber exatamente o que significa termo-chave, antropogênese, na linguagem da teosofia, no sentido daquele círculo que se propõe aos estudos teosóficos. Vamos dar continuidade aqui à leitura, então. Mas talvez sejam precisos ainda alguns anos para que homens de boa vontade façam-no funcionar para o bem da humanidade. Este alfabeto de 22 letras não era empregado pelo povo selecionado por Moisés, na maioria analfabeto, que é uma coisa que não entra na cabeça do pessoal, né? O pessoal acha que os antigos, na época em que a edição do Antigo Testamento começou, achava que todo mundo lia, que o povo lia. O povo era analfabeto. Nem pelos sacerdotes, pois tal multidão, 6 vezes maior que a da capital do Brasil, só falava egípcio, aramaico ou fenício. Isso é um fato. Tal qual seu legislador, e escrevia com seus alfabetos demótico e hieroglífico, usados em todo o Egito. Nossa, a letreira está sendo de uma precisão incrível. O pai aqui, Max Müller. Max Müller diz que a língua dos judeus não diferia da dos fenícios, dos moabitas e de outras tribos, senão de um modo pouco sensível. Muito curioso isso, né? Max Müller, né, grande acadêmico,
linguista, um fenômeno, pai da ciência da religião. Incrível o trabalho que ele tem. E muita coisa que ele falava, né, que ele percebia, mas que ele ainda não tinha tempo de escrever, às vezes, artigos ou livros sobre o tema. Algumas pessoas tinham o primeiro contato com o que ele falava e ficavam assustados, né? Mas não tem comprovação, o que ele está dizendo? Só que ele era um homem que estava há muito tempo à frente do tempo em que ele mesmo vivia. E logo depois foi se confirmando exatamente estas questões, né? Pelo próprio diálogo que você vê tribos, regiões demográficas, né? Você vê que a língua não era tão distante assim. Depois, com o passar do tempo e a segmentação cada vez mais da sociedade, essas línguas foram apresentando mais diferenças. E aí, a partir de algumas incompreensões de diálogo aberto entre pessoas de diferentes regiões. Esse alfabeto só serviu para Moisés condensar aqueles conhecimentos naquela obra, de modo a ser compreendido só por ele e pelos iniciados e nada mais. Quero lembrar vocês que eu fiz um vídeo mostrando quem possivelmente possa ser o Moisés histórico. Mauro Biglino também dá uma indicação chave no seu livro sobre quem é o Moisés histórico, de onde ele veio, de qual classe sacerdotal egípcia. Eu já fiz um vídeo aqui também dando uma dica e eu farei um segundo vídeo trazendo o que Mauro Biglino diz. Não se esqueçam, você que é membro do canal, vai ter um vídeo exclusivo para você, sabendo de onde é a origem do mito Caim e Abel. Deus abençoe a todos, o verdadeiro Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.